Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Positivamente Criadora. Hoje ainda dando continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou explicar um pouquinho do que acontece. Aqui eu faço um pequeno resumo, normalmente de 3 capítulos. Às vezes eu leio esse pequeno resumo, dependendo do contexto de cada capítulo, e vamos estudar os pontos fortes desse capítulo. Então a intenção é saber quais são os ensinamentos que cada capítulo pode trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Alguns são simplesmente informações e curiosidades do próprio plano espiritual, da própria colônia Nosso Lar, mas a maioria desse estudo traz para nós ensinamentos para a nossa vida mesmo, para o nosso cotidiano. Então essa é a intenção aqui do nosso estudo, não é simplesmente ler e saber o que acontece no livro, mas trazer para nós ensinamentos para a nossa vida atual e, obviamente, para a nossa vida futura, né? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai estudar os capítulos 41, 42, 43 e 44. Eu sei que eu falei 3, mas muitas vezes a gente consegue fazer um pouco mais. Então hoje a gente vai tentar fazer 4 capítulos. E tem uma curiosidade nesses capítulos, por isso que eu coloquei os 4 aqui de uma vez. Todos eles aqui, no contexto deles juntos, vai ter muito a ver com o nosso momento atual aqui de pandemia, em uma situação, ou seja, que envolve o globo, né? Alguma coisa que seja global. Por quê? Porque aqui nesses capítulos a temática vai ser a guerra. Então, para quem está chegando agora, eu aconselho vocês que voltem, que assistam todos os capítulos anteriores, ou seja, todos os vídeos anteriores que estão aqui na nossa playlist do estudo do livro Nosso Lar, para vocês entenderem aqui do que eu estou falando. Quem já leu o livro, ou mesmo até que assistiu o vídeo, assistiu o filme, na verdade, sabe, mas o livro, naturalmente, é muito mais detalhado, tem muito mais informações, não passa por alto, como um filme tem que ser por conta de tempo, naturalmente, né? Mas eu aconselho vocês, então, que leiam, que assistam, na verdade, aqui os vídeos anteriores, naturalmente leia também o livro, pode acompanhar aqui com a gente os estudos, conforme cada capítulo, e vocês vão perceber o quanto isso abre para vocês uma nova visão. Então, é o meu ponto de vista, vocês vão ter o ponto de vista de vocês, então tudo isso vai acrescentar nesse estudo, e vocês podem, inclusive, colocar aqui nos comentários observações que vocês, de repente, perceberam e que eu não trouxe aqui para a gente, e que vai servir para todos nós, naturalmente, né? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Iniciando então no capítulo 41, o título é Convocados à Luta. Então, nesse capítulo, André vai relatar o início da Segunda Guerra Mundial e as providências do plano espiritual, ou seja, as providências que está sendo tomado ali na colônia, mas de uma forma geral, isso engloba todo o plano espiritual relacionado a esse contexto de guerra, toda a providência que o plano espiritual tomou nesse contexto de guerra. Então, por que eu falo que tem muito a ver com o nosso tempo aqui de pandemia, de envolvimento global numa situação? Vocês vão perceber aqui no desenvolvimento de cada capítulo. Então, vamos continuar. O André conta que logo após o início, ou seja, depois de alguns dias que foi iniciada a guerra, num dia determinado, eles puderam ouvir durante uns 15 minutos, ele fala, um clarim, o som de um clarim muito forte, que chamou a atenção de todos eles, né, ou seja, da colônia inteira, e que todos permaneceram em silêncio durante toda a execução deste som. Então ele fala assim, né, um som de um clarim vindo do plano superior, e Narcisa explica que a convocação aos serviços de socorro, ao sair para fora,
das câmaras, André relata que haviam inúmeros pontos luminosos no céu. Tobias lhe explica que esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada hierarquia, ou seja, os anjos. Então, é um clarim vindo do plano superior maior, das esferas superiores, da esfera, naturalmente, de onde estão os seres de luz, né? Jesus, principalmente, porque ele fala que, né, esses pontos luminosos que o Tobias explica para ele, são seres de hierarquia muito elevada. Então, eles estão ali aparecendo como pontos luminosos no céu ali de nosso lar e emitindo esse som desse clarim para o chamamento do serviço de socorro nas esferas terrestres, na esfera terrestre, ou seja, no socorro à guerra que já estava em curso aqui na Terra. Aí o André percebe que todos ficaram em silêncio e o Tobias explica para ele que durante esses 15 minutos realmente a colônia inteira ficou em silêncio, que é para que essa convocação penetre fundo neles mesmo, esta responsabilidade do serviço, da importância que é esse serviço que eles vão prestar daquele momento em diante. Então é algo assim muito, mas muito marcante. Aí vocês vão perceber agora daqui para frente que assim como acontece na Terra, acontece lá também, porque é uma colônia de transição, a gente não pode esquecer isso. Então, os desencarnados que estão lá, mesmo que eles já estejam lá há dezenas de anos, há 40, 50 anos, eles têm ainda ainda muito ligados às situações, aos costumes da Terra. Então, vocês lembram, por exemplo, no capítulo que a gente tratou aqui da alimentação, a dificuldade que foi colocar para eles a condição da não alimentação material, como se costumava ter aqui, mas sim uma alimentação mais frugal e essencialmente de fluidos etéricos. Então foi muito difícil colocar isso neles. Foi uma batalha durante 30 anos. Essa batalha durou, tem poucos anos, pouco mais de 100 anos que isso aconteceu lá. Então, todas as pessoas, muitas desses espíritos que estão lá, eles não vivenciaram aquilo, eles chegaram e ainda estão se habituando a tudo aquilo. Então, eles trazem muito forte ainda os conceitos da Terra, as impressões da Terra ainda, e sem contar que a gente não pode esquecer que 99% vai reencarnar. Pouquíssimos são aqueles que vão seguir para um plano maior, para um plano superior, né? Vão permanecer ali, talvez, em serviços mais superiores. Então, vocês vão perceber o que acontece, porque ele relata que ele, André e Tobias, eles foram caminhar pelo pátio mesmo, né, ali da colônia, e eles já havia ali uma multidão esperando, aguardando maiores informações com relação a esse serviço. Mas aí o Tobias chama a atenção do André para que eles ouçam, para que eles prestem atenção na conversação de vários grupinhos que estavam ali reunidos, para vocês verem como que vai ser. Isso é uma lição que ele dá para o André. Então, ele fala que eles percorrem o pátio apenas ouvindo a conversação dos pequenos grupos, e muitos estão alarmados com o aumento de serviço que terão com a guerra. Então, a grande preocupação da maioria deles é que a quantidade de serviço deles vai aumentar. Olha que situação. Tem até uma mulher que teme que seu marido desencarne ali durante a guerra. E uma fala para a outra, imagina, a guerra está acontecendo muito longe daqui, não tem como ele desencarnar por causa da guerra. Aí ela ainda comenta que, nossa, que ela jamais vai aceitar que ele busque ela como esposa, porque ele é um cara, assim, uma pessoa muito grosseira, muito ignorante, né? Então, ou seja, aquela pessoa que teve um casamento muito sofrido, muito difícil. Então, ela tá dando graças a Deus de estar lá distante dele. Olha que situação. Então, essas, aí ainda a outra responde para ela que é claro que não, que com essas características ele vai ser barrado ali no umbral, né, com essa vibração toda que ele tem. Então, tudo isso, na verdade, são pequenos ensinamentos, né, que ele traz lá para o André. Olha a preocupação geral
da multidão ali? O aumento de serviço. Ainda parece a gente aqui na Terra, né? Putz, imagina o quanto que não vai acontecer, né? Então, assim, em qualquer situação da vida da gente, a gente sempre teme pelo trabalho que vai ter com relação àquilo, e não com aquilo propriamente dito. Então, assim, na iminência não, no fato já ocorrendo uma guerra, eles estão se preocupando com o trabalho que eles vão ter. Olha que situação estranha, né? E aí ele fala que ele encontra apenas um pequeno grupo ali, em conversação, apenas um dos homens aparenta maior equilíbrio espiritual e observa que o aumento de serviço é, na verdade, uma bênção, e pondera ainda com o companheiro que na China, olha só a China, né, está há muito tempo sob a metralha, e ele, né, o companheiro, não mostrou ainda qualquer demonstração de assombro, e o companheiro responde que com a guerra atual ele terá que modificar seu programa de trabalho. E aí o que ele responde para esse companheiro, né? Esse homem que é mais equilibrado espiritualmente, né? Ele fala assim que eles devem, a partir de agora, esquecer o meu e começar a pensar no nós. Então, olha a lição que já tem aí, muito parecida aqui com a nossa situação de pandemia, né? Cada um preocupado consigo, cada um preocupado com o seu trabalho, com o trabalho que vai ter, com a sua vida, com a sua rotina, com o seu cotidiano, e o mundo caindo ali em guerra, em sofrimento, ou seja, aqui no nosso nossa realidade atual, é a pandemia, são as pessoas, né, que estão desencarnando, são tudo que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, com a sua rotina, com o que isso está afetando apenas a ela. E aí o outro fala para ele, olha, já desde essa época, olha a lição, né? Não vamos mais pensar no meu, mas sim pensar no nosso, ou seja, nós somos um, nós estamos unidos, é uma coisa global que existe, tanto a guerra ali na realidade do livro, quanto esse caso nosso aqui da pandemia. Então, é global, a gente tem que se preocupar com o globo. Agora, o se preocupar não significa se apavorar, isso tudo a gente vai ver ainda mais para frente aqui, nos outros capítulos. Então, se preocupar significa o quê? Prestar auxílio, ter compaixão, ter caridade, saberem como pode ajudar ao outro. Ele fala, o aumento de serviço pode ser bênção de aprendizado. Então, quando você ajuda, você aprende muita coisa. Essa ideia do global está trazendo para eles aqui já na guerra e para nós aqui nessa nossa realidade atual um aprendizado de fraternidade, de solidariedade e de que o que faz ao outro volta para você, te afeta também. O que você faz a si também afeta o outro. Então, isso é um contexto em todos os sentidos. A gente pode trazer isso também para o plano ecológico. O lixo que eu jogo ali, a poluição que eu causo ali de repente, jogando gordura na pia da minha cozinha, coisas pequenas, o lixo que eu jogo ali na rua, que eu não estou preocupada e que vai ser levado pela chuva, coisas desse tipo, isso afeta a todo mundo, vai poluir o rio, vai contaminar os cursos d'água, vai entupir bocas de lobo, vai provocar enchente que vai afetar a pessoa que mora ali naquela região, que vai afetar o trânsito de uma forma geral, que eu também vou estar envolvida nisso, os meus familiares, enfim. Pequenas coisas, pequenas ações do seu dia a dia afetam globalmente. É o famoso efeito borboleta. Então, isso aqui é uma lição que a gente tem que trazer para a nossa vida, que ele fala aqui já relacionado à guerra. Então, com isso, a gente termina aqui o capítulo 41 e vamos agora para o capítulo 42. Capítulo 42, o título é A Palavra do Governador. Narcisa explica a André que, mesmo a batalha acontecendo muito longe, eles devem se preparar para o socorro hospitalar e também organizar exercícios contra o medo.
Olha isso. E o André estranha, como assim? E ela fala, né, e ela explica para ele que o medo estrangula uma grande porcentagem das existências humanas. A vibração destrutiva do terror é tão contagiosa como qualquer moléstia. Então, isso que eu falei para vocês aqui agora, que a gente ia ver mais para frente. Se preocupar com o que está acontecendo no mundo não é sentir pavor, sentir pânico, ficar apavorado e vibrar medo, vibrar terror, porque isso estrangula a existência humana, ou seja, trava a sua vida, trava tudo, trava a sua prosperidade, trava a sua saúde, que ela fala é tão contagioso quanto qualquer moléstia, porque pode te causar problemas físicos e contagia quem está à sua volta, contagia as pessoas da sua casa, contagia aquelas pessoas com as quais você está tendo contato. Então o medo trava tudo na sua vida, estagna a sua vida, estrangula as existências humanas, ou seja, você não faz nada, você não vive, você não prospera, você simplesmente trava suas relações, trava o seu trabalho, trava a sua vida e contagia as pessoas e contagia a si mesmo como uma moléstia, porque pode adoecer fisicamente, inclusive. E aí um ponto importante que eu destaquei aqui, que o governador fala sobre a medicina preventiva para manter a paz interna e alerta sobre a defesa da tranquilidade. E fala que não faz parte da caridade permitir que espíritos desordeiros perturbem a paz da colônia e das pessoas. Então, a medicina preventiva como para manter o equilíbrio interno. O que significa isso, gente? Utilizar dos recursos mesmo. A medicina preventiva, de uma forma geral, não é você se entupir de remédio para evitar a doença. Isso você vai causar uma doença maior. A medicina preventiva é você ter consciência das coisas. Então, em primeiro lugar, está sentindo medo? Como que eu posso fazer para afastar o medo? Utilizar de recursos. Então, a gente tem muitos recursos ali na medicina natural, sejam as ervas que podem servir como chás, podem servir como aromáticas também, no sentido da aromaterapia. Então, você utilizar de ervas, de essências, óleos essenciais para te acalmar, passar uma dor de cabeça, por exemplo, utilizar de sons ambientes tranquilizantes, calmos, como mantras, a música xamânica, que é maravilhosa, sons de tambores, sons da floresta. Eu amo xamanismo, gente. Eu sou uma pequena estudiosa e simpatizante do xamanismo. Ainda não me iniciei, não fiz cursos, mas estou a caminho. Então, tem muita medicina do xamanismo que serve para todos nós. Então, as músicas, procurem. Mesmo na internet tem várias músicas calmantes que você pode se utilizar disso. Então, a medicina preventiva é essa, é você cuidar da sua saúde mental, para tranquilizar, como ele fala aqui, manter a paz interna. Então, as essências, os óleos essenciais, os incensos, os aromatizadores de ambiente, as músicas tranquilizantes e muitas vezes também as músicas alegres, porque é necessário também. Se você está sentindo que a sua energia está muito baixa, você não vai ainda abaixar, assim, querer se tranquilizar mais ainda. Aí é melhor que você utilize coisas mais que te dão mais ânimos. Então, temos essências para dar mais ânimo, músicas um pouco mais animadas, cores, vibrações de cores. Então, tem muitas coisas que vão elevar aí a sua energia, alimentos, inclusive. Então,
várias coisas que pode se utilizar como medicina preventiva. Agora, o que ele fala mais aqui sobre a defesa, né, da tranquilidade, não faz parte da caridade permitir que os espíritos desordeiros perturbem a paz da colônia e nem das pessoas. Então, o que significa isso para a nossa vida? Você não deixar que pessoas tóxicas te perturbem. Aí ele fala, faz parte da caridade isso? Não é nenhuma caridade você acolher espíritos desordeiros para perturbar a sua paz. Ele fala que a colônia é um lugar sagrado, de paz, de evolução. Eles não podem permitir que espíritos desordeiros entrem ali, invadam a colônia. Por que ele está falando isso? Porque está numa situação de guerra e a vibração do mal está predominante ali, né, em todos os locais. Não importa que era lá na Europa. Mesmo aqui no Brasil, essa vibração do medo e os espíritos que se comprazem com essa, né, com essa situação de guerra, do mal em si, eles estavam predominantes ali. Então era muito comum que eles tentassem invadir. Então eles falam que o campo de batalha invisível aos olhos humanos é palco de terror, porque a guerra entre eles ali era muito grande. Não é uma guerra como acontece no plano físico, mas é uma guerra psíquica, uma guerra de vibrações. Então é muito, muito importante você manter a sua vibração elevada, você manter a sua paz interior, para que vibrações ruins não perturbem a sua vibração interior, não perturbem a sua casa, não perturbem a sua família. Então utilizar nesse caso ainda como medicina preventiva as limpezas energéticas, limpezas pessoais. Então nós temos ainda também os aromas, né, os incensos, as ervas, a sálvia branca, enfim, vários, as pedras, os cristais, vários recursos que fazem essa limpeza energética nos ambientes, no seu corpo, no seu campo áurico. Então tem muitos recursos de medicina preventiva para não deixar que isso perturbe a sua paz, a sua energia, a sua vibração. E pessoas tóxicas, então não é caridade, aliás, não é falta de caridade você se afastar daquelas pessoas que são tóxicas para você, que estão perturbando a sua energia, que estão perturbando a sua paz interior. Não é falta de caridade, é um bem maior que você faz a si mesmo. Agora, caridade vai ser você não desejar mal a essas pessoas, você vibrar o bem para essas pessoas, entendeu? Não é, vou me afastar porque é um saco, é isso, é aquilo, falar um monte de coisa e mandar ainda mais energia negativa para ela. Não. Se afasta pelo seu bem, pelo bem da sua família, ou seja, da sua casa, enfim, pelo seu equilíbrio, mas mande energias positivas, vibre o bem para essa pessoa. Isso é caridade, mas não é falta de caridade se afastar de pessoas tóxicas. Então aí também a gente terminou o capítulo 42. Vamos para o capítulo 43 e o título é Em Conversação. Porque André ainda está lá naquela reunião toda com as pessoas e o Lísias apresenta para ele um ministro vindo da Polônia. Em conversa com esse ministro, né, esse ministro diz a todos que as vítimas não têm fé. Ele fala que os que lutam ali, os maldosos, vamos dizer assim, né, os invasores, os que estão agindo no mal, eles são difíceis, mas que as vítimas também são, porque a maioria delas não tem fé. Então ele fala isso, se entregam totalmente às impressões do mal, não ajudam em nada a equipe espiritual, apenas consomem as nossas forças, ele fala assim. Então, o que isso a gente pode trazer para a nossa vida também aqui? Ele está falando de uma situação de guerra em que as vítimas não mantinham a fé, e elas não ajudavam em nada o plano espiritual, ok. Elas não tinham noção nenhuma daquilo. Mas o que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Nas primeiras entraves da nossa vida, né? Nos primeiros tropeços, nos primeiros problemas que a gente tem, seja de que ordem for, qual é o primeiro impulso da gente? Lamento, né? O lamento, o desespero, a falta de esperança, como ele diz, a falta de fé. Quando você tem fé, é o famoso
pensamento positivo, né? Então não é aquele pensamento positivo poliana, mas é aquele pensamento positivo, ok, estou nesta situação, como vou sair dela? E não estou nessa situação, agora ferrou, acabou, já era, acabou com tudo. Não, como eu posso sair desta situação? Então, para tudo na vida existe uma saída. E quando você mantém o seu pensamento neste rumo, você abre o campo para o auxílio. Como ele disse aqui, elas não ajudam em nada, elas apenas sugam as nossas forças. Então, quando você se lamenta, chora, se desespera, acha que não tem mais nada para fazer na vida, e você ao mesmo tempo está pedindo ajuda porque você está acabado, você está fazendo o que? Você está sugando apenas a força do plano espiritual, do seu mentor, dos seus anjos da guarda, de todos. Você não está ajudando eles a te ajudarem. Então é a velha frase, né, de Jesus, né, bata na porta e a porta vai se abrir, ou seja, faça a sua parte, você tem que ir lá e bater na porta. E o bater na porta não é só dizer, ai, me ajude. O bater na porta é saber, olha, me ajude como eu posso sair dessa situação. E não ficar sentado também esperando, né? Se colocar em ação para ver o que você pode sair, né? Dá aquele momento, tudo bem, você pode ter aquele momento de chorar, de, sabe, deixar sair de dentro de você todo aquele sentimento ruim através de um choro, através de um momento, um dia que seja, mas levanta depois e procura a solução. Não fica ali parado esperando, achando que acabou o mundo para você. Então ajude a que os espíritos te ajudem, te auxiliem. Quando a gente fala espírito, não estou querendo dizer só do plano espiritual, mas os seres de luz de uma forma geral. Então, sabe, os mestres ascensos, pode ser o seu mentor, os mestres ascensos, os seres de outras orbes ali, que a gente falou outro dia, dos arcturianos, pleiadianos, enfim, tantos que existem aí, que estão aqui para nos ajudar neste momento de transição. Então, por mais difícil que esteja aparecendo esse momento, que não é um mar de rosas, isso Kardec já disse ali na Gênese, eu já trouxe esse estudo aqui para gente aqui no canal, é só vocês pesquisarem que vocês vão ver. Tudo isso está previsto, que nós teríamos toda essa limpeza, todo esse caos para depois vir. Então, assim como acontece no mundo, está acontecendo no mundo, acontece também nas nossas vidas. É um fator de mudança, toda mudança gera caos, mas para quê? Para depois vir uma situação melhor. Então, ter esta fé, ter essa convicção, ter essa esperança e auxiliar, trabalhar para que isso aconteça da melhor maneira possível e da forma mais rápida, apesar de que vai ser no tempo que tem que ser, mas quando você age, né, de forma positiva, as coisas parecem que se resolvem melhor. Por quê? Porque você abre a porta para receber a ajuda de todos esses seres que estão aqui para ajudar. Gente, eu estou lendo neste momento o livro Nós, os Arcturianos. Então, muitas coisas estão ali contidas e eu vou trazer aqui para vocês. Não com uma forma assim de estudo como esse que eu estou fazendo aqui, mas em vídeos, em informações, enfim, né? Então, muita coisa. Embora esse livro seja bem antigo, né? Eu só estou lendo ele agora, muito difícil de achar. Eu acabei tendo que comprar um e-book em inglês, então está demorando mais ainda do que eu esperava para ler, porque eu tenho que ler em inglês e ir traduzindo, né? Porque eu sei muito pouco de inglês, né? Então ler ainda tenho mais facilidade, mas mesmo assim tem muitas coisas que eu não conheço ali, frases diferentes, que inclusive tem até uma explicação no começo ali do livro, né, dizendo que tinham frases até estranhas para eles mesmos, enfim, mas é só a ciência de saber que nós estamos sendo acompanhados há muito tempo por esses seres, por esses irmãos mais velhos, como se chama. Então tem muito, muito do que a gente pode saber que está aqui nos ajudando. Então, para que o desespero? Para que, sabe, se envolver nessa vibração? Vamos ter fé e vamos agir para que tudo de melhor
ocorra na nossa vida e no planeta de uma forma geral, né? Então, continuando aqui, o que ele fala? As emanações do ódio tornam praticamente impossível qualquer ajuda. Então, olha só isso, quando você está com ódio daquilo que está te acontecendo, pior ainda, mais fundo você vai entrar dentro daquela emanação, daquela vibração que você mesmo está emitindo. Fala ainda das pessoas que sempre procuram por soluções mágicas e se esquecem de caminhar com os próprios pés. Todo homem é semente da divindade. Isso é a frase que está lá no livro. Se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, só aqui ratificando tudo o que eu estava dizendo agora. Muitas vezes as pessoas querem, né, soluções mágicas. Então, desce logo uma nave aqui e me leve desse planeta que eu não aguento mais. É isso, gente. Você está aqui nesse planeta porque você tinha que estar aqui participando da evolução. Assim como eles que estão aqui nos ajudando já tiveram essa fase no planeta deles, já passaram por essa transição. Então nós temos que fazer a nossa parte, caminhar com os próprios pés, não esperar por soluções mágicas. E as soluções mágicas não é porque você faz mantra, acende incenso ou faz a mesa radiônica ali que você acha que, ou vai no centro tomar um passe, que você acha que está livre de tudo aquilo, né? São várias técnicas que a gente tem da espiritualidade com relação a isso, né? Da própria terapia holística, e mesmo nas igrejas que você vai lá, faz uma oração, toma uma bênção do padre, do pastor, ou você vai no centro e toma um passe do caboclo, ou no centro espírita, toma um passe, você acha que está tudo normal, já está tudo bem, agora saiu aqui o que estava me perturbando, agora eu estou bem. Então pode ser uma perturbação, pode ser algo físico, né, da sua saúde. Se você não tomar o remédio, se você não fizer a dieta, se você não seguir no caminho certinho ali da sua saúde, não vai se curar, entendeu? O passe, a terapia, o que quer que seja, é um estímulo para que você, é um auxílio, né, é uma carga de energia que vai sendo colocado ali, ou é uma forma de mostrar para você, olha, isso aqui é que está o problema, então trabalhe você neste problema. Nós vamos te ajudar se você trabalhar, como ele fala aqui. Todo homem é semente da divindade. Se bem fizermos a nossa parte, poderemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, tá bem, mais do que explicado aqui, né? Ajuda-te e o céu te ajudará, né? E aí terminamos o capítulo 43, vamos para o 44, e o título do 44 é As Trevas. Nesse capítulo, eu vou ler para vocês aqui alguns trechos do próprio livro, porque é um capítulo um pouquinho mais intenso, porque ele se refere realmente às trevas ali do umbral. O André comenta que o governador mencionou trevas, regiões umbralinas e trevas, e ele pensou que era tudo a mesma coisa. Ele falou, eu já estive lá, não é aquilo tão ruim já, as trevas? E aí o Lísias explica para ele que não, né, que existem também diferenças, né, mesmo ali nas chamadas regiões umbralinas, né? E aí ele explica assim, eu vou dar uma lida aqui para vocês, ó. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrerá o dano, né? Lhe sofrerá o dano. E não há nisto mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos.
mas de toda assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Então, nada mais é do que aquilo que a gente sabe já e vem falando sempre aqui, e acabei de falar também aqui com relação à vibração e principalmente com relação ao pensamento. Mas aqui ele está dizendo exclusivamente da reunião das pessoas que emitem essas vibrações. Então pode ser uma reunião física. Então você se reúne com as pessoas para conversar sobre o bem, sobre a fraternidade, sobre o amor, ou você se reúne com as pessoas para lamentar e para apontar o dedo e para falar quem é o culpado? A gente vê muito isso na internet. Você acha vídeos maravilhosos enaltecendo isso tudo que a gente está fazendo aqui, não só aqui no meu canal, mas em vários canais, mostrando a você que não é um momento de você afundar, mas é um momento de você ter fé, é um momento de você se unir pelo bem, de vibrar o bem a si mesmo, é um momento que você pode crescer espiritualmente. E existem outros vídeos que vai só falar mal, só vai apontar o dedo, só vai falar quem é o culpado de tudo isso, por que tudo isso está acontecendo, porque existe o culpado. E eu não estou nem falando só a respeito da espiritualidade, eu estou falando de vídeos em geral, né? Muitos vídeos aí, principalmente voltados a questões políticas, as questões, né, principalmente aqui do nosso país, do Brasil, que a gente está vivenciando esse momento. Então, muitos deles estão só ali enaltecendo o quê? A divisão, a separatividade, a culpa, apontando os dedos e colocando o mal sobrepujante acima de qualquer valor e dizendo que está fazendo bem, né? Então tem que observar tudo aquilo que você vê, seja na TV, seja em filme, seja em música que você ouve, em conversação com amigos, no seu ambiente de trabalho, de escola, em qualquer reunião. E também, principalmente agora na atualidade, em todos os tempos já houve, mas agora de uma forma até mais forte, esses vídeos que estão sendo aí muito divulgados na internet, que estão sendo até cogitados a serem desmonetizados. Para quê? Para que se desestimule a que sejam feitos, né? Porque muita gente está ganhando ainda por cima dinheiro para colocar vídeos dessa forma e incutir o mal. É lógico que a intenção de quem falou isso também não é predominantemente colocar o bem, todo mundo está cuidando dos seus próprios interesses. Então, não estou nem a favor nem contra, mas estou dizendo o ponto focal daqui do nosso entendimento e do nosso ponto de estudo aqui, que é o crescimento do ser humano, o crescimento espiritual. E espiritual a gente não fala, não se refere a quando desencarnar, é agora, aqui, porque nós somos espíritos, essencialmente espíritos, vivendo em corpo de carne. Então o nosso crescimento espiritual é esse, é aqui e agora, no nosso dia a dia, na nossa vida encarnada aqui na Terra. E aí o André até coloca de uma forma que ele fala assim, que ele sempre achou que o auxílio superior, que quando você tem um ambiente mais divino, conhecimento da verdade, né, o auxílio superior é como um antídoto, né? E aí o Lísias responde para ele, né, que o problema da tentação é mais complexo. Tentação aqui ele se refere à queda, né? A isso que a gente está falando aqui. As paisagens do planeta terrestre são cheias de ambiente divino. Então o que ele está falando aqui? Que até depois é uma ponderação do próprio André, que a própria natureza em si já é um ambiente divino, né? A gente olha as árvores, um lugar maravilhoso, né? O céu estrelado, e muitos crimes são cometidos debaixo desse céu estrelado, da lua linda, fulgurante no céu, das árvores maravilhosas. Por quê? Porque as pessoas, elas se deixam cair em qualquer ponto, elas não se deixam envolver por aquilo. Então é necessário que você cuide muito bem disso, né? Você seja também muito atento com relação a isso. Não é você que faz aquele ambiente. Não é porque você está num ambiente, de repente,
Você foi num centro espírita, você foi numa casa de oração, num lugar assim que você fala, nossa, esse ambiente é maravilhoso. Mas dentro daquele ambiente pode ter uma semente ali que vai deixar todo mundo cair. Às vezes você está ouvindo pessoas cultas falando, mas o que ela fala não é sugestivo de elevação, e sim de queda. Então isso que eles usam aqui do ambiente externo, ou seja, da própria natureza e as coisas ruins que acontecem, é um figurativo, né? Não importa a aparência do lugar, porque você foi num centro espírita, numa igreja, porque você está no meio de pessoas esclarecidas, cultas. Não, aquilo você tem que ficar atento sempre, porque a queda moral, a queda espiritual, não interessa, não importa qual seja o ambiente. Você tem que ficar atento àquilo que você ouve e àquilo que você pensa. E aí o André fica interessado, né? Porque aqui eles estão conversando exclusivamente das trevas, né? Então eu estou trazendo esses ensinamentos aqui para a nossa vida, mas eles estão falando de uma região efetiva do umbral. Então o André fica curioso para saber aonde se localiza, né? Se o umbral está ligado à mente humana, onde fica semelhante lugar de sofrimento e pavor? Aí Ulisses responde: há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energia viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Então, olha só, você acha que você também está sozinho na sua casa e está tudo bem? Não existe vácuo. Todos os lugares estão preenchidos. Cada um é atraído por aquilo a que se assemelha. Então, é o ambiente que você faz também com seus próprios pensamentos. Em todos os lugares pode existir vida e possibilidade de elevação ou de queda. Aí ele continua explicando, né? Naturalmente, como aconteceu a todos, você situou uma região de existência além da morte do corpo, apenas os círculos que se iniciam na superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Isso já é uma parte mais, vamos dizer assim, curiosa de ensinamento relacionado mesmo à vida espiritual, né? Porque ele está falando aqui que normalmente quando você pensa em desencarne, você imagina o plano espacial, né? Saiu da Terra, foi lá para as regiões das esferas, dos espaços. Mas não, existe também plano espiritual no fundo da Terra, nos fundos dos oceanos e no âmago da Terra. E ele fala uma curiosidade bem interessante aqui, que existem princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais, ou seja, eles ficam presos mesmo aqui gravitacionalmente. Aí ele fala assim, a Terra, olha, isso é muito importante também no sentido de sustentabilidade, no sentido ecológico, né? Quando você maltrata a Terra, olha, a gente fala, a Terra está devolvendo, e é verdade, porque ele fala assim, ó, a Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão. Então, cuide do seu pensamento, das suas atitudes com relação à natureza, porque ela é viva. Então, esses distúrbios da natureza que a gente vê acontecendo aí, não é ao acaso, não. É tudo que ela está dando, vamos dizer assim, entre aspas, o troco a tudo que ela está sofrendo. Aí ele ainda continua, qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com o que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Ou seja, perde a direção mesmo.
não sabe para onde vai. Se você é voltado simplesmente ao mal, só pensa no mal, só quer vingança, só quer o mal, você perde a direção depois do desencarne. Ele está se referindo aqui. Não sabe para onde vai. E o planeta mesmo, a Terra, o planeta, ele tem isso de prender, segundo as suas obras, ele te prende aqui, te fixa como numa energia gravitacional. Você não consegue se elevar, você não consegue subir. Então você vai descer. Aquela ideia do inferno lá para baixo tem sentido. Por quê? Por que queimando ali no inferno? Porque é o centro da Terra, onde tem a lava incandescente. Então existem as trevas mesmo, os espíritos muito malignos, muito, não digo nem sofredores, muito voltados ao mal pesado mesmo, eles ficam ali nessas regiões. Isso eu já trouxe aqui também para vocês num livro do Divaldo, da transição planetária, que ele fala que agora, na época da transição, esses locais estão sendo esvaziados fisicamente mesmo. Maquinário grande estão retirando essas cidades e levando para outros locais para serem encaminhados para outros lugares. Então, a Terra, o planeta, está passando por toda essa limpeza, como eu já vi, como eu falei para vocês ali na minha visão, daquela mensagem que eu recebi. Isso é fisicamente, mas isso é para situar, tudo que existe, todas as possibilidades. Agora, aqui com a transição planetária, a gente já sabe que isso não vai acontecer mais. Eles vão ser compelidos naturalmente já para um outro estágio ali de reencarnação, que não mais dentro do planeta Terra. Então as trevas, elas estão sendo já esvaziadas, mas é a título de curiosidade para a gente saber exatamente o que é e onde se localiza. E aí ele continua aqui, que eu falei que perde o senso diretivo. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos, ou seja, cada um de nós vai, depois da desencarnação, para onde os nossos passos nos levar. Não é porque eu sei que existe o nosso lar que eu vou para o nosso lar. Não é porque eu sei que existem várias outras colônias boas que eu vou para lá. Depende de mim mesma, aonde os meus passos estão me levando. Se eu estiver agindo no bem, eu vou para esses lugares. Se eu não estiver agindo no bem, se eu não estiver preocupada com o meu crescimento e se eu não estiver preocupada com o crescimento dos que estão à minha volta, para onde os meus passos me levarão? Então agora, na transição planetária, que esses locais estão sendo esvaziados, para onde os meus passos me levarão? Talvez eu não reencarne aqui no planeta Terra mais, ou seja, não é nem o reencarne, é onde eu vou vivenciar o meu período de desencarne. Aonde vai ser? Se as trevas estão sendo esvaziadas aqui no planeta, certamente elas existirão em outros locais, em outros planetas, em outras regiões. Mesmo assim, não existe mais aqui na Terra, então não corro mais risco. Você vai ser direcionado para outro lugar onde elas existem ainda. Então é a mesma forma, temos que ter o mesmo cuidado. E se nós queremos permanecer aqui no planeta Terra e nas esferas que compõem ainda, nas colônias que ainda estão ligadas aqui ao planeta Terra, então nós temos que cuidar da nossa vida hoje, das nossas atitudes, nossos pensamentos hoje, não é depois não. Então, gente, é isso, eu achei muito esclarecedor, eu quis reunir os 4 capítulos, porque eles tratam desse mesmo assunto, que é basicamente as energias do mal, com relação à guerra, aqui as trevas, e a gente faz aqui um paralelo com o nosso dia a dia aqui, com a nossa situação planetária atual, por conta da pandemia e dessa energia também que está predominando aqui, principalmente das pessoas que vibram no terror, no medo. Muitas vezes são pessoas boas, elas não querem atingir ninguém, mas elas estão atingindo a si próprias e aos outros porque estão com muito medo, porque elas perderam a fé. E aí elas estão dificultando, na verdade, o auxílio do plano espiritual. E também, nesse caso, do ambiente, que nós frequentamos e do ambiente que nós estamos nos relacionando. Então, seja no lugar onde nós vamos, não é porque é um lugar bonito que ele tem
uma vibração boa, a gente tem que prestar atenção nisso e muito além disso, prestar atenção na nossa vibração, né? Porque, como diz aí no Salmo, 10.000 cairão à sua direita e outros à sua esquerda, mas você permanecerá porque você está com Deus, né? Com o Senhor te protege. Então, essa é a verdade dessa explanação. E procurar também aquilo com que a gente se relaciona nesse momento aqui tão complicado do nosso país, daí da política. Não é que você tem que ser alienado a tudo, mas você não tem que se envolver de uma forma, né, aos extremos, a ser extremista. Então, prestar muita atenção disso, não é porque você está em contato com pessoas que são inteligentes, que são teoricamente intelectuais, que são sabedores de algumas coisas, que eles estão te levando para um caminho bom. Presta atenção em tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você pensa e nos ambientes que você está se envolvendo. E é isso, gente. Então, vou finalizando hoje aqui mais esses 4 capítulos. Espero que vocês estejam gostando aqui dos nossos estudos. Muito obrigada por estarem aqui comigo novamente. Se estiverem gostando, não esqueça de deixar o seu like, pode e deve também deixar aqui os seus comentários. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que você conheça, compartilhe nas suas redes sociais e se por acaso não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações. Vou ficando por aqui, deixo sempre vocês com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos e até o próximo vídeo. Tchau!